imagina que existe apenas um céu. Então veja que essa palavra ela está no plural, falando céus, porque de fato, na verdade, existe 3 céus. E Jesus ele está dizendo que o Pai Nosso que estás nos céus. Aí nós vamos para o livro, abra sua Bíblia ou acompanhe no telão, do profeta Isaías 57, no versículo 15. Pois assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É interessante esse texto, porque quem está falando isso é o próprio Deus. Ele diz assim: assim diz o alto. O que você entende por isso? Deus, ele é onipresente, de fato, ele está em todos os lugares, está na extensão dos 3 céus, mas existe um lugar que ele habita. O lugar que Deus habita é no alto e sublime trono. Diga assim: no alto e sublime trono. Olha aí o que ele está dizendo no versículo 15. Habito no alto e santo lugar, habito no sublime trono, no alto lugar, num lugar santo. O lugar aonde Deus habita é santo, num alto e santo, num sublime lugar. Então o lugar da habitação de Deus, você já parou para imaginar como é o lugar da habitação de Deus? Você já parou para imaginar isso? Às vezes a gente olha para o primeiro céu. Aonde é o primeiro céu? É onde os nossos olhos veem. A gente olha assim para cima, a gente vê toda aquela extensão do céu, aonde estão as nuvens, aonde a gente olha assim, a gente vê o sol, a lua. A gente olha de noite assim, a gente vê aquele céu maravilhoso. Esse é o primeiro céu. É o céu aonde você consegue ver com os teus olhos. E até mesmo as nuvens. Eu antigamente, antes de ser pastor, no domingo, eu almoçava e deitava e ficava vendo as nuvens. Olha, aquela ali parece tal coisa. Olha aquilo. Então, a gente olha aquele azul do céu, aquela extensão do céu, a gente se maravilha, é ou não é? A gente olha toda aquela extensão do céu, a gente fica maravilhado com toda aquela extensão do céu. O segundo céu, não dá para ver com os nossos olhos nus. O segundo céu, só é possível ver com os telescópios. É aonde os astrônomos estão com os olhos constantemente. Eles têm os seus telescópios de alta tecnologia, e ali eles podem ver parte do universo. Inclusive, a própria NASA já catalogou no nosso universo, em todo esse universo que nós estamos vivendo, 2 trilhões de galáxias. Você já parou para imaginar? Aonde o planeta Terra habita é uma galáxia. O sistema solar da onde o planeta Terra está é uma galáxia, chama Via Láctea.
É uma galáxia. Aí você fica imaginando, tem planetas na nossa galáxia que é impossível acessar. Teria que viajar anos-luz para chegar lá. Agora você imagina o equipamento de alta tecnologia que a NASA tem, que conseguiu catalogar mais 2 trilhões de galáxias como a nossa. Esse é o segundo céu. É onde o homem não consegue ir, mas é uma grande, é uma mega extensão. Isso é maravilhoso. Quando usando os equipamentos, quando você vê os vídeos que eles fazem com os seus equipamentos de alta tecnologia, você fica, não é possível. Que grande extensão, que coisa maravilhosa, que coisa magnífica. Nós somos 8 bilhões de seres humanos na Terra. Se você dividir o que eles conseguiram, fora o que eles não conseguiram contabilizar, que é impossível aos olhos humanos, com os equipamentos que eles têm. Se você dividir isso aí, vai dar 250 galáxias como a nossa para cada ser humano na face da Terra. E isso só o que eles conseguiram contabilizar. Isso é gigantesco. Então você imagina, mais 2 trilhões de galáxias como a nossa, com vários. Quando você olha uma estrela, cada estrela é um sol. Tem estrela lá na galáxia que, se ela se apagar hoje, a luz dela ainda vai estar acesa pelo resto da vida de muita gente, porque tem estrelas que é um sol, que elas estão, por exemplo, a 700 anos luz daqui, ou seja, se ela se apagar hoje, a gente só vai deixar de ver a luz dela daqui 700 anos. Luz, que é luz, é a velocidade da luz, só daqui 700 anos você vai ver que a luz apagou. Então, olhando para esse vasto universo, olhando para toda essa magnitude, a gente fica assim, de queixo caído. A gente já se admira com o primeiro céu. Quem aqui já voou de avião aí? Quem nunca foi de avião, o Felipe vai ser piloto, ele leva você. Quando você estava lá no avião, você olhou assim pela janela. Fala a verdade se você não ficou admirado. É o primeiro céu. Se você já se admirou com o primeiro céu, imagina o segundo, com toda essa grandiosidade. Aí eu vou mais além agora. Você já parou para imaginar como que seria o terceiro céu? Que é aonde é a casa de Deus, que é onde fica o alto e sublime trono, é onde está o santo dos santos, o lugar do Altíssimo. O ser humano nunca vai conseguir acessar lá. É impossível para o ser humano acessar o terceiro céu, porque já é impossível o ser humano acessar planetas na Via Láctea. Quanto mais no segundo céu, principalmente no terceiro céu, é impossível. Nossos olhos, os equipamentos que a NASA tem, não conseguem visualizar o terceiro céu, de tão extenso que é. Agora, para alguém fazer tudo isso, tem que ser mais alto do que tudo isso. Alguém, para construir algo assim, tem que ser mais alto do que tudo isso que foi construído. Então, se o primeiro céu é magnífico, se o segundo céu é mais magnífico ainda, imagina o terceiro céu, a casa de Deus. A Bíblia diz que ali é o santo lugar. Ali você imagina o próprio Deus dizendo que ali tem um trono sublime. Você imagina como é o trono sublime? É ali que Deus habita. Deus, ele pode estar em todos os lugares, sendo onipresente. Por isso que
Jesus diz assim: Pai nosso que estais nos céus. Ele está em todos os lugares, mas habitar é diferente, habitação é diferente. Você está aqui hoje, mas você não habita aqui. Você tem a sua casa. Como que será que é a sua casa? Como que será que é a sua casa? O lugar da sua habitação. É magnífico, é ou não é? Você vai lá na casa da Márcia, tem um fogão a lenha, tem a chaleira de ferro, a churrasqueira, não é? Tem até o cilindro. Eu vi o cilindro lá de maçapão. Então, você imagina a grandiosidade do que é a casa de Deus. Você imagina a grandiosidade que é o lugar onde Deus habita. O terceiro céu, a casa de Deus. O terceiro céu é a coisa mais magnífica, é aonde Deus habita. Só que o texto diz assim: só que eu também habito no coração contrito e no coração abatido. O grande, o alto, o sublime, o eterno, o magnânimo, o magnífico, Ele também habita naquele coração que está contrito e abatido.